Bem, vamos agora à pergunta do Paulo, aqui de Vila Nova de Gaia. Eu digo aqui porque eu moro em Vila Nova de Gaia. Muito prazer, Paulo. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. A sua pergunta é também muito interessante. Então, a questão é a seguinte: sempre ouvi minhas irmãs e mulheres dizerem que a primeira vez é dolorosa. Quer saber um homem homossexual, ou seja, ele, né, o Paulo, quer saber um homem homossexual que começa a andar com um homem, mas que este seja mais velho, e que este, sendo africano e bissexual, eu não sei se o Paulo se refere a ele mesmo ou a alguém, mas também não importa. Se for o Paulo, então provavelmente ele é africano e é bissexual. E está está começando a ter um relacionamento com um homem provavelmente mais velho, segundo o que ele descreve. Paulo, se não fores tu, não tem problema. É outra pessoa ou tu, não faz diferença. Mas tendo atributos físicos ao ponto de as mulheres terem receio de fazer sexo, o Paulo pergunta. Então, entendo que o Paulo, ou a pessoa a quem ele se refere, mas me parece que sim é o Paulo, tem atributos físicos, provavelmente ele se refere ao tamanho do pênis, então provavelmente tem um pênis grande, a ponto de as mulheres terem receio de fazer sexo. E ele sabe disso porque, sendo ele bissexual, então ele tem relações com homens e com mulheres. Então ele sabe disso. O Paulo pergunta: será que um homem que vai ter sua primeira experiência sexual, isso vai implicar em profunda dor? Então ele provavelmente, imagino eu, está perguntando que, na hipótese de um homem que vai ter pela primeira vez uma relação sexual, no caso homossexual, aqui eu estou deduzindo, como ele está se referindo ao pênis grande, que este outro homem, então, na sua condição, no momento em que na relação sexual ele será passivo, certo? O outro, já que a preocupação do Paulo é a questão do tamanho do pênis, ele pergunta se essa outra pessoa poderá ficar magoada, certo? Aqui eu só quero lembrar que para os brasileiros que ouvem a rádio, se forem ao dicionário, a palavra magoar significa ferir, tanto emocionalmente como fisicamente. Aqui em Portugal se usa nas duas, com os dois significados. No Brasil, normalmente, as pessoas não entendem quando se fala que alguém caiu, né? E se pergunta aqui em Portugal, te magoaste, né? Ficaste magoado? Aqui se refere à questão física também. Por isso que o Paulo está falando aqui, pode resultar de a outra pessoa ficar magoada, ele está se referindo a ficar ferida. Pronto. Vamos lá, Paulo. Primeiramente, sempre que ocorre dores, certo? Tanto no caso das mulheres, a dor vaginal, como no caso dos homens e das mulheres, a dor anal, sempre, ou melhor, quase sempre, Paulo, quase sempre, 99% dos casos, é por tensão muscular. Às vezes são tensões inconscientes. A pessoa nem se dá conta. Simplesmente não, dói, aquela coisa, e é óbvio, certo? Porque existe uma carga gigantesca, sobretudo no que diz respeito, e a tua preocupação tem toda a procedência, no que diz respeito à questão anal, no caso das tuas atividades homoafetivas, certo? Já que tu parece ter um pênis grande que causa, em princípio, esse desconforto. Não deveria, Paulo, não deveria, porque isso é causado por tensões musculares. As mulheres, os homens, mas sobretudo as mulheres, no que diz respeito à questão da penetração anal, é um verdadeiro é uma coisa. A questão vem de
tudo possível e imaginável. Esquecemos que nós, todos os dias, evacuamos, e quando evacuamos, o nosso ânus se dilata normalmente, sem dor nenhuma, certo? E que a questão de então sentirmos dor com penetração anal, que inclusive muitas vezes o pênis normal, um tamanho normal, sem nenhuma situação menos comum, certo? Existe toda essa questão da dor, claro, quando eu estou tenso e, sobretudo, se eu pressiono os esfíncteres ou qualquer coisa assim, que é o que tendencialmente se costuma fazer, sobretudo se não se está relaxado na hora da penetração, com medo da dor, toda essa coisa, sim, causa dor, mas essa dor é completamente causada por razões que não têm cabimento, tá certo? Portanto, como se resolve esse problema? De muitas maneiras se pode resolver esse problema, tanto homens como mulheres. Primeiro, saber que se trata de uma dor provocada por tensão muscular, primeira coisa. E ver que essa dor não ocorre em outros momentos em que o nosso ânus, por exemplo, se dilata normalmente, para o caso, por exemplo, da função de evacuação, e nós não sentimos dor nenhuma, e o nosso ânus se dilata igualmente. Portanto, por quê? Porque ali não tem medo nenhum, não tem nada, pronto, eu estou completamente relaxada ou relaxado, e tudo acontece normalmente, tá certo? Então não seria de se supor que por causa da penetração anal se sentiria dores horrorosas como as pessoas costumam, sobretudo as mulheres. Os homens homossexuais não têm muito esse problema, tá certo? Não tem muito esse problema. Eu já discorri em outras perguntas, também abordei um pouco este assunto da questão da nossa analidade. Neste mesmo programa que tu estás ouvindo, essa pergunta já foi ou será abordada sobre a questão da nossa analidade. Então, essas questões referentes à dor, normalmente, na maioria esmagadora dos casos, advém de tensões musculares que não têm nada que ver com o fato de realmente, como muitos já ouvi, o ânus, no caso mulheres, meu ânus não foi feito para isso. Eu disse, bom, terá que pena, porque também não foi feito só para aquela outra coisa, não é? Então, isso são tantas tolices, mas que pronto, vem da nossa educação, Quer dizer, excluir o ânus dos nossos prazeres e da nossa totalidade sexual, seja masculina, feminina, hétero ou homo, é mais ou menos muito mal comparando. Bom, tem dois olhos, para que dois? Fura um vê a mesma coisa que o outro, para que eu preciso de dois? Né? Um só é suficiente, tem duas orelhas. Fura uma, para quê? Corta uma fora, tem uma sobrando. As duas fazem a mesma coisa, então é mais ou menos a mesma coisa de excluir o ânus, não é certo? Eu estou excluindo um órgão que faz praticamente 50% da possibilidade de prazeres que eu posso ter no ato sexual, tá certo? Não fossem os tabus, sobretudo no caso dos homens héteros. Já inclusive me xingaram uma vez dizendo que eu quero transformar todos em homossexuais, né? Pois, cavacos do ofício. Mas enfim, então, Paulo, certamente o problema é esse. Agora, como resolvê-lo? Vamos lá. É simples. Isso serve tanto para homens como para mulheres, de qualquer orientação sexual, de qualquer circunstância. Uma delas, como qualquer outra parte do nosso corpo, o nosso ânus e a vagina são músculos, né? Pronto, como qualquer outro músculo, este músculo passa por processos simples de relaxamento
Basta não ter as vergonhas associadas, porque uma vergonha associada já tensiona tudo, tá certo? Já tensiona tudo. Se nós conseguirmos eliminar isso, já isso é 90% do caminho andado. E exercícios simples, exercícios digitais com o dedo na própria brincadeira sexual, quando os parceiros estão nas suas preliminares, na brincadeira, isso pode ser um processo muito divertido e muito prazeroso de um homem ou de uma mulher superarem essas suas dificuldades juntos, na sua diversão e na sua brincadeira sexual. Seria extremamente prazeroso e há muitos testemunhos disso. Isso é extremamente prazeroso. Aos poucos, primeiro ir rompendo os problemas e tabus, esses, né, as vergonhas e essas coisas todas, e depois ir para uma prática aos poucos, começar aos poucos, relaxamento, né, massagens, brincadeiras que relaxem, não é? O uso de produtos lubrificantes vão ajudar muito, né? Ir bem devagar e pode ter certeza absoluta que o tamanho do pênis não é problema. Isso não quer dizer, Paulo, que não haja exceções. Existem, certo? Pessoas que têm rigidez muscular. Pronto, ok. Agora, isso não é a regra geral. Mesmo pênis grandes, certo? A elasticidade que o ânus tem, que a vagina tem, é enorme, tá certo? Agora, precisa sim, se caso houver todas essas questões, então, por exemplo, com o teu parceiro ou com uma parceira, mas no caso, tu te referes aqui mais do que tudo, creio eu, tu já estás tendo um relacionamento, estás começando a ter um relacionamento, sobretudo com um homem mais velho, então isso já tem suas implicações, Paulo, imagino eu. Então pronto, é preciso sim ir com calma, com muita calma. E sobretudo na brincadeira sexual, no momento em que, eu não sei se tu és versátil, pronto, provavelmente não é o problema que tu vais ter, certamente o pênis dele é um pênis de tamanho normal, tu não tens esse problema, pronto, vai tudo muito bem. Mas em função do medo que tu tens, em função do tamanho do teu pênis, de magoar o teu parceiro ou tua parceira, no caso, porque vai ser tanto com um como com o outro. Acontece a mesma coisa. Então, é óbvio que, primeiramente, é ser cuidadoso. E já logo deixar claro que tu não és um troglodita, tá certo? E pronto, e ir levando a coisa de tal maneira a que se consiga chegar a isso. E pode ter certeza absoluta e apostar que será de extremo prazer. Como diz o ditado, tamanho não é documento, tanto para um lado como para o outro. Tanto no tamanho grande como no tamanho pequeno. Tamanho não é documento. E pode ter certeza disso. E te garanto, pode-se começar. E tanto a mulher, isso não quer dizer só no caso do Paulo, qualquer mulher, né? Pode-se começar com pequenos brinquedos. Agora, pelo amor de Deus, quando forem a uma loja, comprem coisas recomendadas profissionalmente, né? Não vão usar objetos que acontecem depois de ter que parar num hospital por causa do problema de usar objetos inadequados na brincadeira sexual. Porque os objetos fazem parte das brincadeiras sexuais. Então tenham cuidado com isso, mas ir a uma loja e comprar objetos apropriados para esses exercícios funciona perfeitamente. Qualquer homem e qualquer mulher que tenham esse problema, obviamente, nem todos têm. Então funciona perfeitamente. A própria questão da brincadeira digital, o dedo, né? Depois o próprio pênis, ou se for um pênis, no caso, muito grande, então começar aos poucos, né? Ir com massagens, com brincadeiras, com relaxamento, com bastante lubrificante, etc. Relaxar
E simplesmente o mais importante de tudo, vencer os tabus e as parvas vergonhas, certo? Então pronto, relaxar, e tenho certeza absoluta, garanto que em 99% dos casos o problema estará totalmente resolvido. Certo? Espero que tenha conseguido explicar essa questão, né? A questão da analidade é uma coisa complicada por causa da educação que nós recebemos. Eu já mencionei isso em outras perguntas que foram feitas. Eu já recomendei, creio eu, vou recomendar de novo, um vídeo que eu tenho no meu canal. Você sabe a diferença de órgãos sexuais e órgãos genitais? Lá vai ter coisas que vão te ajudar, Paulo e queridos ouvintes também. E em função disso, do que foi a repressão sexual como um todo, e especificamente a repressão da analidade como algo pervertido, né? Porque como o sexo era só para reprodução, o ânus ficou fora, e como o prazer era pecaminoso, era pecado, então o prazer anal era considerado pecado de sodomia, né? Pecado nefando. Isso tudo está ainda no nosso inconsciente, ainda está, e precisa ser superado. Então, muito do que diz respeito à analidade está vinculada a esses tabus que nos impedem de sentir o prazer anal, certo? Nos impede de viver os prazeres dessa, mais ou menos 50, entre pênis e vagina no homem, entre pênis e ânus no homem, vagina e ânus na mulher, né, considerando esses dois os órgãos sexuais principais, é praticamente 50%. Né? Considerando que o homem tem aí sim, tem uma pequena vantagenzinha em relação à mulher. Pronto, é uma vantagenzinha, não tem como não ser, que é a próstata, né? Então a penetração anal e a massagem prostática é fantástica, dá um prazer enorme, tanto que muitos homens chegam ao orgasmo simplesmente pela penetração anal, por causa da massagem que o pênis faz à próstata, e provoca então um imenso prazer, né, a massagem prostática. Nesse aspecto, a mulher não tem a próstata. Agora, o que não significa nada, tá certo? Porque a mulher também tem outra vantagem sobre nós, porque a mulher tem a vagina e o clitóris, e ela pode ter orgasmos das duas maneiras. Ela pode ter o orgasmo chamado vaginal e o orgasmo chamado clitoriano. Então, às vezes até é conjunto, mas às vezes isso se dá de forma completamente separada. Muitas mulheres que têm aquele problema de não ter orgasmo é justamente por causa disso, né? Nunca sentiram o orgasmo vaginal ou nunca sentiram o orgasmo clitoriano. E pronto, isso aqui já é uma outra história. Mas enfim, então as mulheres têm essa pequena vantagem. Em contrapartida, o homem tem a vantagem das duas esferas, vamos dizer, do seu ânus. Além do prazer anal em si, ainda existe a próstata, não é? Que no caso da mulher, ela só terá o prazer anal em si. Em contrapartida, ela tem outras vantagens. É tudo muito bem equilibrado isso está tudo muito bem feito, essa questão toda aí. Então pronto. Paulo, espero que tenha te ajudado, espero que tenha conseguido responder a todas essas questões e que tu com o teu parceiro ou parceira consiga resolver isso da maneira mais sadia possível e que seja muito divertido, porque sim, se o parceiro ou parceira, né, no caso dos héteros podem ser até os dois, porque todos têm ânus, né, nos homossexuais também, pronto, uma vez que um que tenha esse problema, né,
resolve. Tá, vamos lá. Vamos resolver, vamos descascar esse abacaxi, vamos domar esse touro à unha. E resolve fazer isso. Isso no começo pode até ser pronto. Não, para, não quero. Mas depois, né, isso vai se tornando muito prazeroso e vai se rompendo tudo e vai aparecendo, vai se desvelando um universo de muito prazer para a questão da analidade e da atividade sexual. E aqui é para todos, certo? No usufruto da nossa analidade. Muito bem, Paulo. Espero que tenha, mais uma vez, espero que tenha elucidado as tuas dúvidas, as tuas preocupações e as preocupações que podem ser a de muitos outros ouvintes. Muito obrigado. E qualquer, como sempre digo, dúvida que porventura ainda tenha permanecido ou que tenha surgido a partir das minhas colocações, fiquem inteiramente à vontade de fazer uma réplica. Muito obrigado, até a próxima.